Acabei de terminar um mangá e como ele ficou muito lindo, eu resolvi distribuir ele pro canal inteiro e mostrar pra vocês passo a passo como é que eu fiz. Algumas semanas atrás eu tinha colocado uma enquete no canal e a votação foi recorde, milhares de pessoas votaram e a maioria de vocês falou que gosta de mangá. Fora isso, um monte de gente tem me pedido pra fazer um vídeo de como eu faço meus desenhos e minhas capas, então eu resolvi juntar os dois em uma coisa só e usei as coisas que eu aprendi recentemente pra fazer minhas capas, usei pra fazer um mangá que eu tava planejando há muito tempo. Na verdade, o que eu queria fazer mesmo era um anime. Há cerca de 10 anos eu cheguei a escrever um roteiro de 20 episódios de um anime e esse projeto não foi pra frente na época. Eu lembro até de ter vestido um terno e ter ido lá na Liberdade, em São Paulo, numa empresa especializada em desenhos. Apresentei meu projeto pra eles com slide, mas não deu em nada e eu coloquei na gaveta o projeto. E aí, como eu comecei a aprender a usar a inteligência artificial para fazer as capas recentes do canal, que antigamente eu desenhava, as capas desse ano, no final desse ano, eu fiz um tema de Halloween, comecei a usar a inteligência artificial para fazer umas pinturas diferenciadas. Eu resolvi, em vez de fazer um vídeo mostrando como eu faço essas capas, resolvi fazer um mangá com aquele projeto que eu tinha guardado. Então eu transformei um script em poucos dias, peguei esse roteiro e transformei um monte de imagem no formato de novela gráfica, de mangá. E como o resultado ficou muito legal, na minha opinião, eu vou distribuir para vocês lerem e opinarem sobre se vale a pena eu tentar fazer um projeto maior. Claro que o meu sonho seria um dia fazer uma animação, mas aí é um trabalho imenso, precisaria de uma equipe. Mas se vocês gostarem do mangá, quem sabe eu não faço mais um episódio. Eu fiz uma revista que vai estar aqui para vocês pegarem quando vocês quiserem. E a única coisa que eu peço, se você ler a revista, você voltar aqui nos comentários para me dar a sua opinião, falar se gostou ou não, se eu devo melhorar alguma coisa. E se muita gente gostar, eu faço a continuação, porque eu tenho escrito já em roteiro isso, então já está meio pronto. Óbvio que tem um esforço de fazer. Eu fiquei um pouco mais de uma semana fazendo sem parar os desenhos, mas eu acho que o resultado final valeu muito a pena. Então eu vou distribuir a revista e contar nesse vídeo como que foi o processo mais ou menos. E eu vou me focar mais nos aspectos gráficos, porque a parte escrita eu já tinha pronto. Se você quiser pesquisar sobre, você pode ler sobre roteirismo. Só de você ser um fã de anime que acompanha há muito tempo, você já deve ter várias ideias de como funciona. E se você não sabe absolutamente nada sobre o assunto, o que você pode dar uma olhada é quando as pessoas escrevem um roteiro, entre o roteiro e gravar o filme ou fazer animação, tem um passo intermediário chamado storyboard. O storyboard é quase uma revista em quadrinhos. É a transformação de um texto em algo visual que ainda não é gravado. Então você tendo uma história sua, uma narrativa, e estudando um pouquinho sobre storyboard, você só precisa das ferramentas que eu vou falar nesse vídeo para conseguir fazer uma revista. E aí eu usei duas ferramentas que você pode usar por um tempo de graça, depois passa a ser pago. Você sempre pode ficar criando um login novo para usar por mais tempo, mas assim, dá para usar de graça as ferramentas. Uma delas vence rápido, a outra vence depois de um mês, então dá tempo de fazer. E eu vou deixar o nome e os links para essas ferramentas na descrição. Uma delas você vai usar para fazer a edição da revista em si, você vai pôr as caixas onde vão ficar as imagens, você vai colocar as caixas de diálogo também com essa ferramenta. E a que eu usei chama Comic Life 3, mas tem um monte de ferramenta igual no mercado. Eu só procurei uma que era de graça por um tempo, mas serve qualquer uma para fazer quadrinhos. E a outra ferramenta já é um pouco mais difícil de usar, mas nada impossível, é a inteligência artificial para você fazer as imagens. E aí também tem várias ferramentas de inteligência artificial para imagens que lançaram recentemente. Eu usei uma que chama Midjourney, que você pode usar no começo de graça, e aí se vencer você pode tentar logar por outro navegador, por outro computador. E essa ferramenta não tem nada de especial, mas foi a que eu aprendi a usar justamente porque era de graça no começo. Mas a lógica de como usar vai ficar claro, vai dar para você usar em qualquer uma delas. Então, vamos começar pela edição de quadrinhos, que é muito mais fácil e mais rápido. Para usar a ferramenta é basicamente ficar arrastando caixinha numa tela em branco. É como fazer uma apresentação para a escola, para o trabalho, não tem muito desafio, tem um monte de ícone, você pega, arrasta e escreve o que você quer. A parte mais difícil é conseguir as imagens para compor essa revista e ter em mente o que você quer que apareça em cada página. Então eu não vou perder muito tempo aqui, porque você tendo as imagens e as ideias, é muito fácil organizar, é só ficar arrastando as caixinhas. Vou perder um tempo maior falando da ferramenta de inteligência artificial. E aí é o seguinte, tem vários poréns dessas ferramentas, né? Primeiro que elas são recentes, muitas conseguem fazer desenhos maravilhosos, mas eventualmente saem desenhos que não tem nada a ver, que não fazem sentido. Então você tem que experimentar bastante, tentar várias vezes antes de ter um resultado bom. Mas o jeito de usar a ferramenta é muito simples.
Você basicamente vai entrar num site e aí você escreve /imagine espaço o que você quer que apareça no próximo desenho. A ferramenta vai rodar depois que você apertar Enter e vai te apresentar 4 opções do que ela imaginou com aquela frase que você escreveu. E aí você pode descartar as 4 opções ou pode escolher uma opção delas para ser a sua imagem oficial, ou pode escolher uma opção delas para fazer novas imagens baseadas naquela que você escolheu. E depois que você usar umas 5 vezes o programinha, você vai ver que é muito simples. Apareceu lá 4 imagens, você seleciona a que você achou melhor e pede para fazer umas variações dela. E você fica fazendo esse processo até que apareça uma imagem que você gostaria de usar, até que ela fique boa o suficiente para ser usada. Se você for um pouquinho paciente e curioso, você vai conseguir eventualmente fazer uma imagem bem legal para o tema que você quer. A maior dificuldade mesmo não é fazer uma imagem boa. A maior dificuldade é fazer um monte de imagem parecida para uma história, porque o padrão das imagens que você vai usar numa revista, por exemplo, não pode mudar muito. Tem que mudar o que está desenhado, mas o estilo tem que ser parecido, por exemplo, senão não vai fazer sentido. Então a grande dificuldade das ferramentas de inteligência artificial, que é o que eu aprendi a fazer mais ou menos, é assim que eu faço minhas capas, é você ter consistência. É escrever frases de um jeito no aplicativo para que gerem imagens que são diferentes, mas que tem algo de semelhante para que as pessoas notem um padrão entre elas. Então você pode, por exemplo, ver nas minhas últimas imagens de capa do canal que todas são meio sombrias, todas são meio alaranjadas e todas têm um tema de fantasia por trás, porque eu padronizei isso. Foi assim que eu criei minha consistência. Mas o que está desenhado em cada imagem não é a mesma coisa. Só o jeito que está desenhado. E é exatamente isso que você tem que conseguir fazer com a ferramenta para criar sua própria revista em quadrinhos. Você precisa ter uma história e um jeito de criar imagens semelhantes para contar essa história, para que tenha uma coesão, para que pareça uma história só, para que pareça uma revista. Da mesma forma que eu fiz no mangá e da mesma forma que eu fazia antes nas capas do canal, quando eu já estava usando inteligência artificial. Então, para fazer isso na ferramenta, tem um segredinho, que é a forma que eu faço, que facilita muito sua vida. Toda vez que você for escrever uma frase, você vai separar essa frase em 2 partes, uma parte variável e uma parte fixa. A parte variável é responsável pelo aquilo que você quer que apareça no desenho, e essa parte costuma ser menor. A parte fixa é uma parte que você vai repetir sempre em todas as suas frases para garantir que as imagens entre si tenham essa coesão. Então a primeira parte variável é aquilo que vai estar desenhado, e a parte fixa e normalmente maior é a parte de como vai ser desenhado. E é essa parte que vai garantir a coesão e a consistência dos seus desenhos. E aí o desafio está em achar essa parte fixa e ficar repetindo ela o tempo todo. Você só precisa uma vez achar uma parte fixa que você goste da carinha dos desenhos para ficar repetindo ela para sempre com aquilo que você quer desenhar. E aí tem um segundo segredo que eu uso para fazer essa parte fixa, que facilita muito minha vida, que é dividir essa parte em 3 outras partes menores para garantir essa coesão. Eu divido essa parte em cor, tom e estilo. Cor são as cores que você quer que apareçam nos seus desenhos. Então eu fiz a minha revista, a maioria em preto e branco, e uma página eu usei em pôr do sol. Então aqui, por exemplo, para a parte variável eu escrevi rato, e para a parte de consistência, a parte fixa, 1/3 dela eu usei preto e branco e criou essa imagem. Já nessa outra parte aqui, eu usei para a parte variável esqueleto e na parte de cor eu usei pôr do sol. E aí eu usei só essas frases do projeto inteiro, isso para a parte de cor. A parte de tom é uma nuance que você dá para deixar com a mesma carinha também, porque só cor não basta, vai parecer cada desenho de uma forma. A parte de tom, por exemplo, você pode usar assim, sombrio, alegre, e usando essas palavras já vai mudar totalmente seu desenho. E a última parte dessa parte fixa, que seria do estilo, é talvez a mais importante, é como vai ser o traço, de qual vai ser o estilo do seu desenho. E um jeito muito fácil de fazer isso, tem vários jeitos, mas um jeito muito fácil é você falar para o programa para que o desenho pareça de algum autor específico, ou até de alguma empresa. Então, por exemplo, dá para você colocar assim, como se fosse desenhado pela Disney, como se fosse desenhado pelo Miyazaki, como se fosse desenhado pela Pixar. E aí vai dar uma carinha das coisas que são dessas empresas e desses autores. Porque a inteligência artificial trabalha com um repertório que ela baixa da internet inteira e usa como base essas imagens. Mas para qualquer parte da consistência, o importante é você achar o que você gosta, e pode ser qualquer coisa. Pode ser até estilo de um filme, pode ser estilo de um diretor. Basta você ficar testando uma combinação de palavras, usando essas coisas que eu te falei. Então tem que ter cor, tem que ter estilo, tem que ter tom,
e quando você achar uma combinação legal, você começa a fazer só a parte variável diferente, para ver se entre os diferentes desenhos parece ter sido feito pela mesma pessoa. E aí outra coisa importante é que é melhor você usar inglês para fazer isso, até dá para usar em português, mas tem mais repertório você usando inglês. Então você pode ficar traduzindo no Google antes de jogar na plataforma. E é importante você guardar em algum lugar aquilo que deu certo para você, que você quer repetir no futuro. E acho que isso é o suficiente para você fazer um monte de imagem, para você conseguir popular essa sua primeira revista. Claro que tem um monte de jeito de refinar as coisas, conforme você vai usando, você vai aprendendo. E eu vou aqui tentar te mostrar na prática como funciona, só para você ter uma primeira experiência. E a partir disso você pode entrar lá no site e tentar por conta própria. Então vamos lá. Essa é a página inicial. Você precisa entrar no beta. Aí você aceita o invite. E aqui você está na página inicial da ferramenta. Você precisa ir para uma sala de novatos e já pode sair escrevendo o que você quer. Você consegue ver o que um monte de gente está desenhando. Você pode inclusive copiar o que as pessoas estão escrevendo para conseguir essas imagens. Então você já tem um monte de inspiração. Eu vou tentar criar algo do nada para você ter uma ideia de como funciona. Eu vou criar para vocês a parte variável, que você vai escrever o que você quiser, e uma parte fixa. Então você começa escrevendo imagine, que nem eu te falei, e pode escrever qualquer coisa. Ó, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, monstro reptiliano. Você espera uns segundos, ele vai começar a gerar a imagem. E aí você consegue ver em progresso ele gerando as imagens. E depois de um tempo você vai ter 4 imagens prontas. É um pouquinho devagar, você precisa ter paciência. E aí você pode escolher entre as imagens o que você gostaria de usar. Aqui eu só escrevi monstro reptiliano, não tem padrão nenhum. Então se eu quiser fazer outra coisa para ter as mesmas cores, o mesmo estilo, eu não vou conseguir. Ó, tá ficando bem legal. E aí quando some assim, você tem que descer tudo porque ficou pronto. Ficou pronto 4 imagens de monstro reptiliano que a inteligência artificial gerou. Aqui você tem os U's e os V's. Se você seleciona o U, ele escolhe uma das imagens. O 1 é a primeira, o 2 a segunda, o 3 é a terceira e assim por diante. Se você escolhe os V's, ele vai pegar a imagem na posição e gerar variações em relação a ela. E aí eu cliquei na V3 e a gente tem que esperar ele rodar de novo. Ele vai gerar 4 imagens novas baseado na V3. Olha que legal. Mas isso seria só a parte variável, aí você pode escolher uma delas e pode ficar gerando mais 4, quantas vezes você quiser, até você achar algo que você gosta. Mas isso não resolve o problema de você ter consistência. Então a gente precisa criar uma parte da frase que todas as imagens que você gerar, se você mudar a parte variável, elas vão ter uma carinha parecida. Então, por exemplo, barra imagine monstro reptiliano de novo. E agora a gente quer criar aquela parte de consistência que eu falei para vocês. Então você pode escrever monstro reptiliano, vírgula, eu quero que seja verde. Quero que tenha um ar mais sombrio, um tom sombrio. E quero que tenha um estilo como se fosse da Pixar, por exemplo. E aí eu mando gerar. E aí vai me gerar 4 de novo, vai demorar um tempo. O importante aqui é que a parte fixa, se eu rodar com outra coisa sem ser monstro reptiliano, as imagens fiquem parecidas. Então olha, tá ficando bem parecido com algo da Pixar, né? Lembra o desenho da Pixar. Mas talvez eu precise de uma descrição um pouco mais completa para as próximas imagens ficarem parecidas. E aí o que eu vou fazer? Para ver se essa parte fixa funcionou. Eu vou copiar ela e vou tentar gerar com uma nova coisa. Em vez de monstro reptiliano, vou tentar com um monstro felino. Vamos ver se fica parecido. E olha só, ele está gerando dos gatos, monstro felino. Olha como o estilo já é parecido. E aí não é tão parecido quanto eu gostaria, mas se você colocar uma frase fixa maior, ele tende a ficar cada vez mais parecido. Aqui eu só usei 3 termos, 3 expressões, mas você poderia colocar uma frase completa. Mas você já repara que tem um estilo que lembra um pouco um outro. E é basicamente isso que eu faço no meu canal, só que a minha frase fixa é bem maior, para garantir que fique mais coeso. Então acho que com esse tutorial já dá para você fazer seu primeiro trabalho. Pode colocar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Eu gostaria muito do seu feedback em relação ao mangá que eu fiz. Se você conseguir ler, o link vai estar na descrição e nos comentários. E você puder retornar a sua opinião, se vale a pena ou não continuar. E por hoje acho que é isso. Obrigado.